Fala meus traders, Luiz Taira aqui, 27/4/2025, domingo. Vamos fazer uma análise do Bitcoin para os próximos dias. Fica comigo nesse vídeo. Muito bem, então aqui na tela do meu computador, sem enrolação, basicamente este é o desenho que eu espero para o Bitcoin nos próximos dias. Mas vamos detalhar isso daqui, eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei até esta conclusão. Então eu estou aqui com o gráfico limpo agora no Bitcoin, estou utilizando o gráfico da Coinbase. Nós estamos agora aos 94 mil dólares, o preço do Bitcoin. Então veja, quando você vai fazer uma análise, e eu quero fazer uma análise para os próximos dias, então eu estou aqui no tempo gráfico diário. O que a gente precisa entender? O histórico de preços, ver quais são as linhas de tendência, para onde que o preço tende a ir, se vai haver correção ou não. Então são algumas coisas, né, que a gente começa a analisar. Primeira coisa que a gente pode observar, se você olhar aqui para o gráfico, você vê que o Bitcoin ele vinha numa certa tendência aqui, né? Olha só, ele vinha numa descida. Então por isso que a primeira coisa que eu gosto de fazer é traçar uma linha de tendência, tá? Então eu venho aqui, traço uma linha de tendência no sentido do movimento principal. E como que você vai traçar essa linha? Você não precisa necessariamente copiar idêntico ao que eu estou fazendo aqui, mas você vai ver que existem regiões, olha só, regiões seguindo aqui essa tendência. E o ideal é que você tente marcar o maior número de toques nessa linha possível. Então olha só, aqui seria uma boa opção. Tá vendo que ele toca aqui, quase toca aqui, toca aqui, toca aqui, olha. Então aqui, ó, traçando a linha dessa forma, você vê que ele pega o maior número de toques possível. Então essa linha de tendência aqui, ela é uma linha de tendência muito forte. Por quê? Porque eu tenho vários toques nessa linha. E nós vimos que aqui, no dia 12 de abril de 2025, o Bitcoin rompeu essa linha de tendência. Então ele vinha numa constante queda, aí ele veio aqui, olha, sempre testando essa linha e descia, ó. Sempre testando a linha, descia. Testando a linha, descia. Testando a linha, descia. Testando a linha, descia. Testa, desce, testa e rompe. Opa, rompeu. Quando ele rompeu, agora a gente precisa saber se isso é um falso rompimento ou não. Então ele rompeu, manteve-se acima da linha de tendência de baixa. Se ele rompesse, viesse aqui e voltasse, igual ele fez aqui, ó, rompeu e voltou. Mas não, ele rompeu e ficou. E olha só o que aconteceu a partir daqui, ó, no dia 21 de abril de 2025, alta, 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 até nós chegarmos aqui no preço em que nós estamos hoje, na faixa dos 24.500. Considerando esta linha aqui, agora como que eu vou fazer a próxima análise? Um conceito que você precisa entender é que os preços, eles andam em ciclos. Eles andam com baixos e altos, altos e baixos. Então o preço nunca anda reto, né? Assim, para cima, para baixo, ele sempre faz movimentos, tá? Sempre faz movimentos. Olha só, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mesmo quando ele tá querendo subir ou mesmo quando ele tá querendo descer, ele sobe e desce, ele não anda em linha reta. E para nós podermos calcular quanto que esses preços, eles tendem a subir e a retornar, a corrigir, todo movimento, quer seja de baixa ou quer seja de alta, ele sofre correções. E como que eu sei até onde esse preço pode corrigir? Para isso existe uma ferramenta chamada Fibonacci, já deve ter ouvido esse nome, né? Se você vir aqui no seu gráfico, ó, nesse ícone aqui, esse ícone aqui, retração de Fibonacci, o que você vai fazer? Você consegue medir aonde mais ou menos os preços tendem a voltar, isso é matemático, tá? Isso daqui já foi feito cálculos, testes e mais testes e descobriu-se que essa é uma fórmula muito confiável de você saber aonde os preços vão buscar. Então o que eu faço quando eu quero traçar uma retração de Fibonacci numa tendência de alta, ó, ele estava aqui, ele pegou e subiu. Até onde esse preço aqui ele pode voltar, corrigir? É o que nós vamos descobrir. Então eu pego no começo do movimento, onde que é o começo do movimento? Você pode considerar aqui, eu tô considerando aqui, ó, nessa vela aqui, que ele começou a, de fato, engrenar. Eu tive um movimento forte, ó, para baixo, para cima, porque isso aqui é uma outra situação, né? Olha esse candle aqui, essa vela. Essa vela aqui, ela tá me dizendo o seguinte, tá vendo? Que ele tem só um corpinho ali bem, assim, fininho. E olha o tamanho do pavio. Olha o tamanho desse pavio aqui, ó. Então, significa o quê? O que aconteceu aqui? Vamos interpretar esse candle aqui, tá? Esse candle aqui. Por que eu acho esse candle aqui importante? Porque é o seguinte, ele tá me dizendo que o preço abriu aqui, ó. Quando você tem um candle azul ou candle verde, significa que o preço fechou acima da sua abertura. Então, significa que o preço abriu aqui, ó. Ele abriu aqui e fechou aqui. Mas eu tenho um paviozinho para cima e um paviozão aqui para baixo. Mas vamos interpretar isso daqui? Então o preço abriu aqui. Aí o que aconteceu? Os vendedores entraram em ação. Vendedor empurrou o preço para baixo, 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 chegou aqui. A hora que chegou aqui, entrou os compradores, empurrou o preço para cima, empurrou o preço para cima, empurrou, 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 foi até lá no topo e voltou e fechou aqui. Então esse candle aqui me mostra uma força compradora
muito grande. Os vendedores tentaram entrar, não conseguiram e agora o preço, olha só, pum, subiu. Então por isso que eu acho que esse candle aqui ele é muito importante, tá? Ele é um candle chave pra gente considerar na nossa análise. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar Fibonacci a partir dele. Então eu entro aqui na minha ferramenta de Fibonacci, coloco mais ou menos aqui no início desse candle e puxo ele até o final lá do outro, que foi até aqui mais ou menos onde o preço chegou. E aqui eu tenho duas regiões muito interessantes, que é a região de 50%, 0,5, e a famosa região, né, região áurea, 0,618. Então, olha só, chegamos aqui nesta conclusão. A região aqui de 0,5 em 89 e a região de 0,618, 87. Isso aqui são regiões aproximadas, tá? Você viu que o gráfico anterior estava um pouco diferente, mas eu estou reproduzindo aqui que vai dar na mesma. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu sei que esse preço, ele pode, né? Não deve, ele pode corrigir até o 0,5 ou o 0,618. Normalmente o preço tende a corrigir aqui, ó, muitas ocasiões corrige aqui. Se a tendência de alta é muito forte, ele corrige até aqui, ó, no 0,382. Ele nem chega no 0,5 e nem chega nessa região. Ele corrige aqui. Nós vamos ver o que vai acontecer. Mas olha só que interessante essa região aqui, 0,618. Se eu traçar uma linha horizontal, vou pegar aqui uma linha horizontal, nessa região aqui, ó, 0,618, olha só que região interessante. Aqui no 87, 890, ó, vamos colocar no 88. Números redondos são coisas também que a gente precisa ficar atentos. Números redondos, deixa eu configurar aqui, coordenadas, vou colocar aqui, ó, 88, 1, 2, 3. Números redondos, os preços gostam, 88, 90, 100. Então olha só que interessante. Aqui eu tô nessa região, próximo aqui do 0,618 de Fibonacci. E veja que região interessante. Ela serviu como suporte lá no passado. Desculpa, como resistência. Olha, o preço chegou aqui, ele toca e ele volta. Ele toca e ele volta, ele toca e ele volta, ele toca e ele volta, ele toca e ele volta. Então essa é uma região estratégica, é uma região que a gente precisa ficar atento. E se a gente puxar o gráfico lá atrás também, ela é uma região interessante, ó, onde veio um rompimento e depois começou a servir quase que de suporte aqui por um bom tempo. Aqui quando o preço deu essa agulhada, ele veio buscar quase aqui nessa região. Então ela é uma região interessante, essa região aqui dos 88 mil. Você vai fazendo uma confluência de informações, ou seja, eu tenho região de Fibonacci me apontando aqui nos 88 mil. Eu tenho essa região servindo de suporte e resistência lá no passado, em dias anteriores. Tudo me mostra que esse preço ele pode vir a corrigir aqui. Faz sentido eu acreditar nisso. E é isso que eu vou fazer. Foi nisso que eu me baseei. No meu ponto de vista, esse preço ele vai vir aqui, corrigir até aqui, para depois ele voltar a subir. E como o preço ele se move em ondas, né? Ele não vem em linha reta, daqui ele já vem para cá. Eu acredito que ele vai fazer outras movimentações. Como nós estamos em uma correção agora, geralmente as correções vêm em 3 ondas, né? ABC. Então eu posso vir aqui, ó, o preço chega até aqui, por exemplo, na região de 0,382, que é uma região importante também. Aí pode ser que o preço volte a subir um pouquinho, e venha aqui ou para 0,5 ou para 0,618. Aí de fato ele começa a subir novamente. Aí essa subida, ele pode, como ele desceu até aqui, ele pode vir aqui, ter uma certa resistência novamente, cair um pouquinho, aí até aqui no 0,5. Aí ele sobe mais um pouco, chegando aqui nesta região anterior, ou chegando aqui nesse topo, pode ser dessa forma. E aí depois ele dá mais uma corrigidinha, ou nessa região, ou aqui nessa região, dá mais uma corrigida, e aí por fim o preço dispara. E foi assim que eu cheguei naquele desenho que eu te mostrei no início do vídeo. E é isso que eu espero para os próximos dias. Vai acontecer isso? Não sei, não sou dono do mercado, porém uma previsão baseada nos indicadores e no que a análise técnica nos permite concluir vendo a movimentação do preço. Se você quiser ainda ter mais informações para chegar às suas conclusões, você pode, por exemplo, analisar indicadores como o RSI, Índice de Força Relativa. Nós vemos aqui que, olha só, o RSI já está lá em cima, já tocou, né, chegando próximo ali da linha de sobrecompra, ou seja, a tendência é que esse preço dê uma correção, mais um indicativo de que esse preço aqui pode vir a corrigir. E por que é importante você saber isso? Porque se você opera, como eu, fazendo day trade, né, se você faz operações diárias, às vezes até scalp, você precisa saber em qual direção o preço está indo. Ele vai sair daqui e ele vai para cima ou ele vai para baixo? Primeiro para depois ir para cima. Então operações, né, de swing trade
trade, day trade, é importante você saber qual é a direção mais provável que o preço atinja. E nesse caso você sabe que o mais provável é que o preço venha corrigir, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo para o canal. Se quiser saber mais sobre a estratégia que eu utilizo, a estratégia LTX, que me permite fazer de 100 a 500 reais por dia operando no Bitcoin, primeiro link na descrição aqui do vídeo. E me segue no Instagram, @TaidaTrader, para acompanhar o meu dia a dia de operações e tudo que eu vou postando durante a minha trajetória, você acompanha por lá. Forte abraço e até o próximo vídeo.